paz do Senhor Jesus, que Deus possa nos ajudar com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades, nos dando graça e alegria, para que possamos continuar com a sua palavra, com o seu amor. Essa pequena reflexão que eu quero falar dos meus irmãos. Meu Deus, falando para as pessoas tão grandes e estudiosas, mas eu, como o menor da casa do meu pai, se o Senhor me der a oportunidade, eu quero deixar uma mensagem para a família, para todo aquele que queira ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Acompanhe comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a seguir, que tem como título a parábola do rico insensato, que diz: E disse um da multidão: Mestre, dizei ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me põe por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai vós e guardai vós da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E disse, e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico que tinha produzido com abundância. Aleluia. Esse homem, ele tinha produzido com abundância. E nós sabemos que quando nós temos um poderio, quando nós encontramos na nossa vida facilidade para crescimento, esquecemos até do próprio Deus. E sendo que Ele é quem nos dá a alegria, para que nós tenha em nossa vida tudo que você possui é dado por Ele. Por muitas vezes as pessoas elas vão até por um outro caminho, mas nós bem sabemos que Deus é aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há.
Então, Deus, ele é o produtor maior de todo o universo. E você não consegue ter nada se ele não permitir. Mas então, esse moço, ele cresceu como muitos crescem, com a grande avareza. Eu quero. E tudo ele tem. Mas ele chegou a um momento da vida dele que ele disse, ele razoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde colher os meus frutos. Veja que era muito. Era muito fruto que ele tinha. Então ele tinha um celeiro, e aquele celeiro já não cabia a quantidade de fruto que ele tinha produzido. Ali ele não estava interessado com os servos que o servia, porque para ele ter muito, alguém trabalhava com ele. Alguém estava do lado dele. Alguém produzia para ele. Mas ele era aquele que só olhava para ele. E a vida, ela continua nesse crescimento e um coração totalmente endurecido. Vamos conhecer um pouquinho dessa avareza que tem no coração quando nós olhamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o verso 19, a seguir ele diz assim: não juntei tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome. Veja que a palavra de Deus, ela diz, não juntei tesouro na terra, porque o ferrugem, a traça e o ferrugem, tudo consome. Isso ele está falando, né? Não é pecado você ter as coisas, não. É maravilhoso você ter o seu carro, a sua casa, a abundância de dinheiro, que você pode dizer, eu quero abençoar fulano, quero abençoar uma instituição, eu quero fazer algo para ajudar. Isso é maravilhoso, isso não tem nem preço, né? Mas aqui nós estamos falando daquele que junta o tesouro só para ele. E ele diz assim, mas juntai o tesouro nos céus, onde nem a traça nem o ferrugem consome, onde o ladrão não mina e nem rouba. O ladrão, ele não tem esse poderio de entrar no céu. Porque no céu ele vai roubar o quê? Não tem como ele roubar, que nem lá ele vai. Porque o que está no céu são coisas reservadas que o Senhor reservou. É aquele que entra pela madrugada, é aquele que olha com os olhos serenos, olha o teu filho que está dormindo, a tua filha que está dormindo, a tua esposa que está dormindo, a tua família que está em crescimento. Então, tudo isso faz a parte que Deus
ele há de produzir na nossa vida dessa forma o crescimento. Mas esse não está se portando com isso. Mas Deus tem uma palavra extraordinária. Veja que, vamos lá para o livro de Zaqueu. O livro de Zaqueu é uma palavra também extraordinária, né? O livro de Zaqueu. Zaqueu 19, onde esse publicano ele vivia uma vida tão bem arregalada, ele tinha dinheiro, ele era rico. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus estava ali, estava na cidade. Mas ele, com a sua estatura pequena, assim como eu, né, um pouco mais de 1,5 m, 1,5 m não é grande, né, por isso que eu sou o menor da casa do pai. Então, Zaqueu, ele desejou no coração de conhecer a Jesus. Veja que coisa extraordinária. Ele tinha tudo. No momento, ele não se importou com aquilo que ele tinha. Ele disse no coração dele: quem é esse Jesus? Eu quero conhecer ele. E ele se maravilha e ele corre diante de uma figueira brava e sobe. Porque a estatura dele não deixava ele ver aquele maravilhoso Jesus que ia passar ali por ele. A gente pequeno no meio de uma multidão não enxerga ninguém. Então é preciso que ele suba em uma figueira para que ele possa ver aquele maravilhoso Jesus. E Jesus, chegando debaixo daquela figueira, ele não chegou e disse assim: ô homem, desce daí. Não. Ele chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém posar na tua casa. Veja que coisa extraordinária, maravilhosa, né? E nós sabemos que como é maravilhoso a gente sentir Jesus. Como é maravilhoso a gente ouvir as coisas que Jesus tem para falar com nós. Então nós sabemos que o Senhor, Ele está no meio de nós. E quando nós falamos de Jesus, nós falamos de um poderio muito maravilhoso. E Jesus, ele tem alegria. Ele tem a alegria de falar comigo e falar com você. E Zaqueu, ele, com aquela alegria, ele chegou a dizer que dividia entre os pobres até 4 vezes do que, se ele fraudou alguém, ele devolveria até 4 vezes dos seus bens para ele. Então Zaqueu lavou o coração dele ali e disse: olha, o dinheiro que eu tenho, isso não me pertence. Esse dinheiro que eu tenho, isso não vou levar para o meu coração, porque tudo vai ficar aqui. Mas eu quero esse Jesus.
com essa oportunidade que eu tenho neste momento, eu não vou perder. E Jesus se alegrou com aquilo. E ele disse, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Oh, aleluia! E nós entendemos, irmão, que quando nós falamos de Jesus, o nosso coração, ele se alegra. Eu vou andar mais depressa para ver se, para a gente concluir, né? Para não deixar pelo meio. Mas quando nós olhamos para aquele que a voz do deserto, aquele que clamava no deserto, João, e lá em João 3:30, se eu não me engano, vamos lá, 3:30, diz assim, a ele convém que cresça, porém a mim diminui. É entender a grandeza do Senhor. E olha que João teve o privilégio de batizar Jesus. E falar para aquela multidão, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Aleluia! Ele diz, em outras palavras, eu não mereço nem desatar a sandália do pé dele. Oh, coisa linda! Quando nós entendemos que nós somos menor, né? Mas aí vamos adiante, senão não vai dar tempo. Vamos adiante. E diz assim, aleluia! Porque onde estiver o vosso coração, nós estamos em Mateus, tá? Nós voltamos para Mateus. Mateus 6:21. E diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. É aquele que ele tem o dinheiro, ou tem o poder, e ele diz, isso aqui é meu. Ninguém pega, ninguém toma, é meu. Então ele faz daquilo o seu Senhor. Ele faz daquilo a força do seu braço. Então ele se agarra com aquilo ali, e ele nem se importa se quando ele morrer, o que vai acontecer com ele. Tem alguns que dizem que o inferno é aqui no céu, você paga tudo, quando você for dessa terra, está tudo certo já, está enganado, meu irmão. Está enganado. Não faz isso não, porque isso vai complicar a sua eternidade. Não faz isso não, porque se você achar que tudo é pago aqui na terra, quando você partir daqui, você vai ter uma surpresa muito grande. E quando alguém chegar para você e dizer, onde está aquele que eu coloquei na tua mão para tu cuidar? E você vai explicar o que para ele? Então, deixa isso para lá, vamos adiante. E diz assim, está o vosso coração. A candeia dos seus olhos são a candeia do seu corpo, são os olhos, de sorte que
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se você olha com os olhos bons, veja bem o olhar de Jesus. Aleluia. O olhar de Jesus. Sereno, meigo. Alguém dizendo assim, crucifica. E ele dizendo para o pai, pai, perdoa ele, ele não sabe o que faz. Porque entre Jesus e ele tinha uma barreira. Entre Jesus e ele não sabia o que dizia. Entre Jesus e ele não estava vendo a salvação. Por isso ele dizia, crucificam. Mas, se ele olhasse pelo outro lado, ele ia dizer, não, não crucifica não. O mestre, não, ele não faz mal a ninguém. Enquanto a mãe dele chorava, os discípulos se lamentavam e tinha outros que diziam, crucifica. Né? Então, é desse jeito, os olhos bons, né? Os olhos bons. Então, quando diz assim, ó, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti, se, portanto, a luz que há em ti, aqui são as trevas, quão grandes serão tais trevas. Se os olhos maus, ele acarreta coisa ruim. É aquele que diz crucifica. É aqueles que diz mata. Mas Jesus, ele diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida, meu irmão. Não importa onde você estiver, mas importa que você se abraçando com ele, ele vai te dar vida. E vida com abundância. Aleluia. Então aqui também no 24 ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar e outro há de amar. E outro, o outro se dedica e o outro despreza. Ninguém pode servir a Deus ou a mamon. É essas coisas que acontecem com aquele que não entende, que ainda não entendeu a beleza e a bondade que Jesus faz na nossa vida. Então, adiante, vamos voltar lá para o texto para encerrar, que diz assim, aquele homem, quando ele fez outros celeiros, derrubou aqueles que não cabiam os frutos, e fez outros celeiros maior, né, na intenção de crescimento, ele diz assim, ó, no 19, Lucas 12, 19, que diz assim, e direi a minha alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come e bebe e folga. Então,
são justamente aqueles que juntam dinheiro e dizem assim, eu vou morrer, mas até a minha 4ª geração está sustenta. Então ele fez o tesouro aqui na terra. Ele não fez um tesouro separado para Deus. Ele está fazendo um tesouro. Ainda dá tempo, meu irmão, de você olhar para essas palavras. Porque a surpresa maior vem agora, que diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Né? Então, é essa palavra que fecha tudo aquilo que nós falamos. Louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma, o que tem e para quem será. Há momento de reflexão e de pensamento. Eu quero orar com você, para que Deus possa iluminar os seus pensamentos, da sua família, do seu, que diz assim, lá em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor. Eu quero orar com você. Para que aonde você estiver, não importa onde você esteja, meu irmão, minha irmã. Você pode estar em um palácio, você pode estar em um barraco, você pode estar na rua, você pode estar em um presídio, você pode estar em qualquer lugar, no nosso país ou fora do nosso país. O Senhor tem os bons olhos para te olhar. Ora comigo. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, o Senhor é grande, é poderoso. A sua graça, Jesus, que seja o resplendor de luz. E visite, meu Pai, cada um dos seus filhos, aonde quer que esteja. Aqueles que ainda, Senhor, não conhecem a sua palavra, como o Senhor diz na sua palavra, existem outras ovelhas que eu também quero cuidar. Essas ovelhas que ainda, Senhor, não entendeu a sua graça, o seu amor, a sua beleza, o seu poderio. Visita elas neste momento, meu Pai. Dá alegria, dá uma luz para ela. Tira essa amargura do coração, essa tristeza, Senhor, que para ela é uma alegria que só fala nos dentes, mas para ela mesma é uma tristeza futuramente. Visita, Senhor, aonde quer que eles estejam. Quantos estão bilionários, mas estão em cima de uma cama, esperando somente a hora do recolhimento. Visita eles e elas neste momento. Visita o pai de família que sai para buscar o fruto para a sua casa, a mãe de família. Visita aqueles, meu Pai, que ainda não tem, Senhor, aonde buscar o fruto, e o Senhor prepare para ele e para ela. Visita aqueles que estão necessitados de uma bênção espiritual. Visita ele neste momento, que ele seja abençoado por essa bênção espiritual.
Aqueles que estão, Senhor, necessitados de uma bênção material, Jesus abençoa ele para que nele haja crescimentos materiais também. Visita aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em outros momentos, Jesus. Visita ele para que haja arrependimento. Visita aqueles, meu Pai, que estão no cárcere. Estão, Senhor, sendo injustiçados por algo que fez, ou foi justiçado por forma não adequada. Visita ele para que a justiça possa ver e entender, Senhor, a tristeza que ele está passando, que está pagando algo que não cometeu. Visita aqueles que cometeram, Senhor, o tal feito, mas que o Senhor possa entrar dentro do pensamento dele, do subconsciente, e fazer uma limpeza espiritual e pôr o teu servo, Senhor, para falar do seu nome. Visita aqueles que estão na rua, necessitados, sem apoio, que perderam a identidade. Envia os teus anjos, os teus filhos para ajudar e colher, Senhor, aqueles que estão na rua, aqueles que estão em casas, estão nos barracos, aqueles que estão nos palácios, aqueles que estão, Senhor, no nosso país e fora do nosso país. Visita eles, para que eles possam ser vistos e seja, Senhor, suprida todas as necessidades, em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada. E que Deus te proteja e te guarde, no nome de Jesus. Amém.